Amigos do YouTube, amigos do Facebook, eu sou Alisson Dias e hoje o meu vídeo é a respeito de um vídeo que eu ouvi do pregador Paulo Júnior, né? É um pregador que eu admiro muito, respeito o trabalho dele e um vídeo que eu achei muito legal. Nesse vídeo ele fala aí sobre adolescentes pregando o evangelho. Nesse grupo de adolescentes que veste camisetas coloridas e se reúne para pregar o evangelho. E ele falou aí no vídeo dele, né, que esses jovens não têm preparo espiritual, não têm preparo mental, né, vida, né, para poder pregar o evangelho, né, e que a igreja não deveria permitir que eles saíssem aí para pregar. Concordo plenamente com ele, achei muito legal, né, a visão, a interpretação dele, e realmente concordo, né? Os jovens aí, adolescentes, não estão preparados para pregar o evangelho. Achei legal, concordei e tudo mais. Então eu quero fazer um complemento, né, sobre coisas que ele não disse, né? Deveria ter dito. Talvez no final do vídeo tenha falado que o verdadeiro pregador do evangelho, né, ele também não pode, mesmo sendo adulto, não pode ser qualquer um. Ele tem que ser alguém que seja enviado pela igreja. E o Paulo Júnior, nos seus vídeos, com certeza ali no meio, no lugar onde ele prega, com certeza ele deve colecionar inimigos, né? E hoje talvez eu perca muitos amigos aí no Facebook por falar isso que eu vou falar hoje, né? O verdadeiro pregador do evangelho, ele tem que ser comissionado, ele tem que ser enviado pela igreja. Ele tem que estar embaixo da autoridade da igreja para poder pregar o evangelho. É claro que Jesus falou que todos deveriam pregar, que pregassem o evangelho mesmo aí que fizesse por ciúme ou por qualquer coisa, mas que o evangelho deveria ser anunciado. Sim, essa é a vontade secundária, mas a vontade primária de Deus é que o evangelho seja pregado por homens comissionados, enviados pela sua igreja, né? Não tô pregando aqui denominação, placa de igreja, não estou falando que igreja A ou B é melhor que a igreja C, não estou falando que igreja salva, nada disso, mas eu estou falando aqui do ensinamento bíblico de que o homem, o verdadeiro pregador do evangelho, ele é comissionado, ele é enviado pela igreja. E vou provar para vocês dentro da Bíblia, né? O id de Jesus Cristo, né, antes dele partir do mundo para ir para o Pai, ele mandou ide pregar o evangelho a toda criatura, né? E a igreja primitiva, a primeira igreja, formada ali pelos apóstolos e outros discípulos, ela não obedeceu de imediato aí essa ordem, né? E eles ficaram ali em Jerusalém e foram pregando o evangelho, evangelizando somente dentro de Jerusalém. Mas lá no capítulo 7 do livro de Atos, eles escolhem aí os diáconos, né? Entre eles Estevão, e depois da escolha dos diáconos, vocês sabem o que aconteceu com Estevão, ele foi apedrejado, né? E começou a perseguição à igreja. E muitos dos que estavam ali na igreja em Jerusalém, eles subiram, passaram como é que se diz? Por Samaria, e dali saíram pregando a todos os confins da terra. Mas eles saíram despreparados, eles saíram com falta de conhecimento, né? E não saíram aí pregando completamente todo o evangelho de Cristo, mas aí fragmentos dele. Vamos ver aqui, ó. No capítulo 11 do livro de Atos, versículo 19, diz assim, ó: ora, os que foram dispersos pela perseguição desencadeada pela morte de Estevão, caminharam até Fenícia, Chipre e Antioquia, não pregando a palavra a ninguém, senão somente aos judeus. Então eles saíram, como diz aqui, né, pela perseguição, eles correram, fugiram e saíram pregando o evangelho, mas somente aos judeus, né? Então já não estavam pregando corretamente, porque o evangelho, Jesus disse que era para ser pregado a toda criatura, né, a todo homem, né? Então eles já estavam fazendo de forma errada. Faltava para eles também um pouco de conhecimento das doutrinas e outras coisas, né? Mas a igreja ficou sabendo. No versículo 22 do capítulo 11 diz assim, ó: e chegou a notícia dessas coisas aos ouvidos da igreja em Jerusalém, e enviaram Barnabé a Antioquia. Atos 11, versículo 22, pode ler aí. Então, quando a igreja de Jerusalém soube que lá em Antioquia eles já tinham até
formado uma igreja, um trabalho lá, o que eles fizeram? Mandaram Barnabé, um homem espiritualmente preparado, doutrinado, conhecedor das Escrituras, um homem de envergadura espiritual, totalmente preparado para esse trabalho, né? Então comissionam Barnabé para quê? Para que a igreja de Antioquia tivesse aí a autoridade apostólica para poder trabalhar, né? Então nós vemos aí que não é assim, sai um desigrejado, sai da igreja, ou qualquer um revoltado sai formando, sai pregando, né? Precisa ter uma autoridade, nós vamos ver ainda mais, né? E Barnabé chega lá na igreja em Antioquia, né? E ele vai procurar alguém que possa ajudá-lo, né, nesse trabalho evangelístico, né? No versículo 25 diz assim, ó: Partiu então Barnabé para Tarso, à procura de Saulo. E tendo achado, levou-o para Antioquia. Por um ano inteiro se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. Em Antioquia, os discípulos pela primeira vez foram chamados de cristãos. Então, Barnabé chegando lá em Antioquia, quem que ele vai procurar para ajudar ele no trabalho evangelístico? O apóstolo Paulo. E é importante lembrar e reconhecer que nessa época aqui Paulo já tinha 2 anos de convertido. Lembra daquela história que ele cai, né? Ele vê uma luz forte, ele fica cego e tal. Já tinham passado 2 anos e Paulo já fazia 2 anos da sua conversão e não estava trabalhando, não estava na igreja, né? Não estava produzindo, né? Porque Paulo ele tinha consciência, né, da autoridade, do comissionamento e tal, e ele estava parado. Mas aí ele recebe o chamado aí da parte de Barnabé, e aí sim ele começa a frequentar a igreja, estudar a Bíblia e tal, se inteirar nas doutrinas, e depois eles vão partir para as viagens missionárias para pregar o evangelho por todo o mundo. E essas viagens missionárias de Paulo, né, que ele saiu a pregar o evangelho por todo o mundo, ele saiu enviado pela igreja, comissionado pela igreja, né? E eu vou te provar isso biblicamente. No capítulo 13 do livro de Atos, olha o que nós lemos, versículo 1. Na igreja de Antioquia havia alguns profetas e mestres, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Separai-me Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Então nós vemos aqui o quê? Que o Espírito Santo iluminou aqueles crentes, aquela igreja que estava ali reunida em Antioquia, né? Que estavam junto àquela reunião de crentes, e falou para eles: olha, separa para mim Barnabé e Saulo. Eu quero que esses dois saiam para pregar o evangelho por todo mundo, né? Então a ordem é do Espírito Santo à igreja, e agora a igreja vai enviá-los. Preste bem atenção. Então, no versículo 3 do capítulo 13. Então, depois de jejuarem e orarem, impuseram as mãos sobre eles e os enviaram. Vou ler de novo para você. Ó. Então, depois de jejuarem e orarem, impuseram sobre eles as mãos e os enviaram, né? Quer dizer, a igreja orou por eles, jejuou, impôs as mãos em sinal de transferência de autoridade, passou autoridade, autorização, comissionamento para eles saírem a pregar o evangelho. No versículo 4, olha aqui. Assim, esses enviados pelo Espírito Santo desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Chegando a Salamina, pregaram a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus e tinham também João como auxiliar, né? E agora eles saem para pregar o evangelho, né? E tem aí também como auxiliar o apóstolo João, que é um dos apóstolos escolhidos. Então nós aprendemos hoje que o verdadeiro pregador do evangelho, ele precisa aí ser comissionado, ser enviado pela sua igreja. Não estou pregando placa de igreja, não estou dizendo que igreja A é melhor do que igreja B, não estou pregando denominações, mas estou falando de uma reunião de crentes, servos de Deus, guiados pela sua palavra e pelo seu Espírito Santo,
que comissionam, né, escolhem dentre eles pessoas preparadas para o trabalho, né, homens adultos, né, como diz aí o pregador Paulo Júnior, homens adultos com envergadura espiritual para sair e pregar o evangelho, né? Então, para os desigrejados, né, isso aí é um soco no fígado, né? Você precisa, né, fazer parte de uma igreja. Se estão roubando, se estão fazendo coisa errada, né, estão. Mas ainda existem algumas, como aqui no livro de Atos, que estão pregando a verdade, o verdadeiro evangelho, sem extorquir, sem se aproveitar de ninguém. E eu sou o Ângelo Alisson Dias, você conhece o meu trabalho, você conhece aí no YouTube, no Facebook, tenho pregado, né, sob a autoridade da Primeira Igreja Batista Independente aqui de Santa Cruz do Rio Pardo, né, comissionado pela minha igreja. E que peço a você que compartilhe e se puder fazer esse vídeo chegar até Paulo Júnior, eu agradeço e que mais pessoas possam conhecer essa verdade biblicamente comprovada. Obrigado.